Olá, hoje nós vamos para o capítulo 93 do livro dos Salmos. O Salmo é o Salmo 93. Sempre lembrando a você que é o Salmo 93 na numeração grega, na numeração hebraica é o Salmo 94. Salmo 93 é uma chamada de atenção aos juízes iníquos, injustos, uma admoestação aos juízes que não são justos, que são maus, né? Lembrando que os juízes, né, quando a Bíblia fala dos juízes, sempre o juiz é um líder do povo, né? O juiz é aquele que não só julga, mas ele tem uma prerrogativa de administrar ou um distrito, uma cidade, aquela região. Então ele faz esse papel de julgador, mas ao mesmo tempo de administrador, né? De administrador. E esse Salmo 93, é uma chamada de atenção dura contra os juízes maus, iníquos, injustos. Tá bom? Que salmo é esse? Esse salmo, naquela família dos salmos, é uma oração coletiva de pedido de socorro. Uma oração coletiva de pedido de socorro. É interessante que esse salmo, gente, é uma admoestação aos juízes e lembrando, outros salmos já tiveram isso, mas lembrando sobretudo que apesar dos juízes serem injustos e iníquos, Deus jamais nos abandonará. Né? Sabe aquela história de que a gente confia na justiça de Deus? É mais ou menos isso. Né? A justiça dos homens a gente até nem confia, né? Mas a justiça de Deus a gente confia. Então, Deus jamais abandona o seu povo. Tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo. Tá aqui, ó. Like aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E chame mais gente para fazer essa caminhada de leitura, de oração, de aprofundamento da Bíblia. Convida todo mundo aí, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos rezar, ler, aprofundar, estudar o Salmo 93. Salmo 93. Senhor Deus justiceiro, Deus das vinganças, aparecei em vosso esplendor. Levantai-vos, juiz da terra, castigai os soberbos como eles merecem. Até quando, Senhor, triunfarão os ímpios? Até quando se desmandarão em discursos arrogantes e jactanciosos estarão esses obreiros do mal? Eles esmagam o vosso povo, Senhor, e oprimem vossa herança. Trucidam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida aos órfãos e dizem, o Senhor não vê. O Deus de Jacó não presta atenção nisso. Tratai de compreender, ó gente estulta. Insensatos, quando cobrareis juízo? Pois não ouvirá quem fez o ouvido? O que formou o olho não verá? Aquele que dá lições aos povos não há de punir, ele que ensina ao homem o saber. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. Feliz o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei, para lhe dar a paz no dia do infortúnio, enquanto uma cova se abre para o ímpio, porque o Senhor não rejeitará o seu povo e não há de abandonar a sua herança. Mas o julgamento com justiça se fará, e o seguirão os retos de coração. Quem se erguerá por mim contra os malfeitores? Quem será meu defensor contra os artesãos do mal? Se o Senhor não me socorresse, em breve a minha alma habitaria a região do silêncio. Quando penso, vacilam meus pés, sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Quando em meu coração se multiplicam as angústias, vossas consolações alegram a minha alma. Acaso poderá aliar-se a vós um tribunal iníquo que pratica vexames sob a aparência de lei? Atentam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor certamente será o meu refúgio e meu Deus o rochedo em que me abrigo. Ele fará recair sobre eles suas próprias maldades. Ele os fará
perecer por sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Muito bem, vamos lá, vamos entender esse salmo aqui. O que esse salmo é? Esse salmo aqui, então, é uma oração coletiva de pedido de socorro. O povo pedindo a Deus socorro contra o quê? Contra os juízes, que são maus julgadores, são iníquos, né? Perversos ou pervertidos, né? Perverter a justiça de Deus. Tudo bem, esse salmo é uma reprimenda, uma chamada de atenção, uma demonstração a esses juízes que não julgam com justiça e que administram aquela região, aquele povo com maldade, né? Isso, gente, só para a gente lembrar, o Salmo 57, o Salmo 81, já era um salmo mais ou menos semelhante a esse. Tanto o Salmo 57 quanto o Salmo 81 era uma chamada de atenção aos juízes, né, aos administradores iníquos. Então você vê por aí, né, nós temos aí até agora 3 salmos chamando a atenção dos juízes que são maus julgadores, são maus administradores. Você começa a pensar assim, olha, então o negócio era mais comum do que a gente imagina, né? Era bem mais comum, então a gente tinha uma realidade de injustiça feita pelos administradores, injustiça feita pelos juízes. Uma coisa que a gente às vezes até vê com uma certa frequência hoje também aqui, né? Olha, mas o que o Salmo quer trazer? O Salmo quer trazer para a gente uma grande verdade, que apesar da maldade desses juízes, Deus não abandona o seu povo, né? Deus sempre protegerá o seu povo, apesar dos inimigos, apesar dos juízes, apesar daqueles que administram e conduzem o povo de uma forma maldosa, fraudulenta. Ou seja, Deus não abandona o seu povo. É muito interessante porque o Salmo começa, vem aqui o versículo 1, Senhor Deus justiceiro, Deus das vinganças, aparecei em vosso esplendor. Deus justiceiro por quê? Porque é Ele que faz justiça. A justiça sempre vem de Deus. Deus vingador ou Deus das vinganças, esse já é um termo usado de uma forma muito comum e recorrente no Antigo Testamento. Goel, vingador, aquele que vinga, não a vingança como se fosse um ato mau, né, de raiva, de ira, não, mas aquele que realmente faz justiça, aquele que vai realmente resgatar algo que está errado, né? E aí é interessante que o Salmo começa a fazer vários questionamentos. Até quando esses juízes estarão assim? Até quando vamos ter vamos escutar discursos arrogantes? Veja aqui, versículo 3. Até quando o Senhor triunfará os ímpios? Até quando se desmandarão os discursos arrogantes e jactanciosos? Serão esses obreiros do mal? Eles esmagam o povo, trucida a viúva, né? E aí vai falando, olha aqui, vai falando. Aí, de repente, o Salmo traz para a gente a certeza de que Deus vai vir em socorro. Feliz o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei, a lei de Deus, para lhe dar paz no dia de fortuna. Porque o Senhor, versículo 14, porque o Senhor não rejeitará o seu povo e não há de abandonar a sua herança. Ou seja, apesar de tanta injustiça, apesar, às vezes, de tanta maldade por aqueles que conduzem o povo, Deus não vai esquecer, Deus não vai deixar de vir em socorro. Vem aqui comigo, tem um versículo aqui que é muito interessante, que é usado lá em Coríntios. Olha aqui, interessante aqui, ó. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vazios esses pensamentos. Isso foi citado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 20. Vem cá comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 20, aqui. Primeira carta ao Coríntios, capítulo 3, versículo 20. É São Paulo que diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, né? Essa é uma frase clássica de São Paulo, sabedoria do mundo é loucura diante de Deus.
Pois, diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Aí vem aqui, ó, versículo 20. Em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são vãos. Na verdade, aqui, São Paulo coloca: o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe que são vãos. Mas o Salmo faz questão de dizer: o Senhor conhece, vem cá, 11. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. Então, os pensamentos humanos são vazios, muitas vezes são vazios, porque são diferentes dos pensamentos de Deus. Tudo que vem de Deus é profundo, é sábio e é edificante. Mas os pensamentos dos homens, esses geralmente, na grande maioria, são vazios. Outro versículo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, versículo 17. Se o Senhor não me socorresse, em breve minha alma habitaria a região do silêncio. Região do silêncio. Você sabe o que é região do silêncio? Região do silêncio são os infernos. Região do silêncio é a morada dos mortos. Para a compreensão do povo de então, morada dos mortos não é assim a vida eterna como nós conhecemos. A morada dos mortos seria a famosa região do silêncio, seria os infernos, lugar não de alegria, mas um lugar de sofrimento, né? Então a região do silêncio, a região do silêncio. E é interessante, muito interessante, que o Salmo, depois de discorrer sobre os juízes iníquos, sobre a maldade daqueles que administram, o Salmo faz questão de dizer: é o Senhor que me faz justiça, é o Senhor que me socorre. Acompanha comigo o versículo 18. Quando eu penso assim, vacilam meus pés, sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Então, quando eu penso assim, meus pés estão vacilando, quem vai me sustentar é a graça de Deus. Eu não estou aguentando, quem vai me sustentar é a graça de Deus. Eu não estou conseguindo mais caminhar, quem vai me sustentar é a graça de Deus. Eu acho que eu estou ficando fraco, quem vai me sustentar é a graça de Deus. Eu acho que eu não vou conseguir, quem vai me sustentar é a graça de Deus. Muito bem, vamos fazer o seguinte agora? Vamos rezar esse salmo? Então tá bom. Vai aí para o seu cantinho, vai aí para a sua sala, para o seu quarto, onde você quiser. Pega aí a sua Bíblia, né? Se desligue de tudo e desliga tudo ao seu redor e vai rezar o salmo. E vai ter como palavra para iluminar, alimentar a sua alma. Versículo 17, isso mesmo. Quando a gente pensa que está tudo perdido, quando eu penso que meus pés estão vacilando, quando eu penso que eu não vou sustentar, quando eu penso que eu vou cair, quem me sustenta é a graça de Deus. Então, o versículo é esse, versículo 17. Se vacilam meus pés, sustenta-me o Senhor, sustenta-me, ó Senhor, a vossa graça. Se vacilam meus pés, sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Et crucem Domine, fugit partes adversa, vete teleo detribiuda, ratix David. Aleluia.